Então, pessoal, mais uma aula hoje. Hoje nós vamos falar sobre volume. Então, o que é o volume? O volume, no caso do gráfico, é uma representação através de barras aqui na parte inferior do nosso gráfico. Eu coloquei aqui os dois tipos de volumes que tem dentro do Profit com barras, tá? Que é usado. Volume financeiro, volume quantidade. O volume quantidade ele é bastante usado. Aqui eu coloquei sem a coloração para nós diferenciarmos aqui agora no gráfico. Depois eu vou retirar e deixar mais o que eu uso, tá? Inclusive eu vou retirar também aqui tudo e depois eu coloco novamente. Eu vou retirar aqui o volume financeiro, vou retirar aqui o volume, vou retirar o volume de quantidade e vou retirar também o unbalance, OBV. Tirar aqui, pronto, ficou só o gráfico. Então hoje, voltando, nós vamos falar sobre volume. O volume representa a quantidade ou o numerário em valores que são feitos nas operações no day trade. No caso, o nosso é day trade, tá? Começa 9 da manhã, termina no mesmo dia, 18 horas. Então, nós vamos ver exatamente isso. Em primeiro lugar, como é que inclui as barras de indicadores de volume? Vai lá em indicadores, mais informações, vai colocar volume. Aí vai aparecer aqui, ó, volume e quantidade. Coloca volume e quantidade. Clica aqui em inserir como uma nova seção, né? Ok? Volume e quantidade apareceu aqui. Tá? Então esse volume aqui ele representa a quantidade de contratos que foram operados em cada barra. Tá? Então nós vamos aqui analisar cada barra dessa e vamos verificar a movimentação do volume. Olha só. Certo? Então aqui eu tenho o volume de contratos que foi operacionalizado naquele momento. Tá certo? Então vamos incluir o volume financeiro. Mesma coisa, indicadores, mais indicadores, volume, aí o volume financeiro. Aí no gráfico aqui, nova seção, ok. Então, ok. O volume financeiro apareceu abaixo aqui. Para diferenciar, eu vou marcar aqui o volume em quantidade e colocar coloração alta e baixa. Só para lembrar uma coisa, a coloração não tem nada a ver com o volume, tá? Então o que vai representar uma movimentação de volume é a força, tá? É a força desse volume dentro da linha do gráfico aqui, dentro do tamanho das barras, tá certo? Então não tem nada a ver com é verde porque é de alta, ou é vermelho. Representa uma alta, mas não significa que aquilo, por exemplo, eu posso ter uma barra aqui, ó, uma barra verde maior que a barra vermelha. A barra verde está subindo, ok? Pode ser uma barra vermelha descendo maior que uma barra verde, tá? Então não tem relação assim com maior ou menor, com tá subindo ou descendo, tá? Em alta ou em baixa, certo? Porque o foco é aprender do zero. O foco aqui é o que é a barra, por que o tamanho daquela barra, o que está contido naquela barra. Olha só, ela tem lá a abertura, fechamento, a alta e a máxima. Nesse período ela movimentou essa quantidade de valores, tá? Então eu tenho o número de negócios, tá? Lá dentro da barra lá 15.913. Essa barra aqui, ó, 15.913. Eu vou voltar a clicar nela só para confirmar. 15.913.
Vamos colocar aqui a cruz, ó, 15.913. Aí vamos ver aqui embaixo, ó lá, ver se tem alguma coisa relacionada aqui. Não relacionou, mas deveria. Seria bem legal se tivesse uma movimentação em relação a isso. Ela deu valores só, tá? Deixa eu ver aqui. Negócios. Ela deu só mesmo em valores, o número de negócios. Ela não deu a referência de cima da barra. Ela não está dando referência aqui. Vamos ver na altura. Tá? Na altura deu 47 mil no volume. Então a gente vai considerar pela numeração que consta nessa barra de controle aqui lateral direita, tá? Não vai considerar por número, porque ó, 47 mil não está relacionado na barra, porque senão não precisaria nem da representação gráfica, né? Mas a relação do tamanho da barra está relacionado, nesse caso aqui, com a quantidade de negócio que ocorreu dentro dela. Nesse caso, a quantidade de negócio que ocorreu dentro dessa barra foram 15.913 negócios. Mas só, pessoal, que nós vamos olhar, tudo bem, para esses dados, mas a representação gráfica é que é a mais importante aqui, ó. Já está vendo aqui uma barra forte, tá? Uma barra forte. Eu vou colocar aqui uma média aqui de inserir média de 21. E aqui, deixa eu ver aqui, inserir uma média móvel de 21 para bater com a nossa média de 21 também que tá ali. Pronto, eu inseri aqui a média. Um minuto. Vou colocar aqui a cor azul para ela ficar contra o gráfico, tá? Pronto, ela ficou contra o gráfico. Só um minuto. Só um minuto que eu vou continuar. Vou voltando, desculpa o tempo. Então, eu inseri uma média aritmética de 21 períodos para verificar o nível o nível das barras, o tamanho das barras em relação à média, tá? Como vai ser feita essa representação? Eu vou fazer novamente no outro bairro. Eu vou em cima das barras, botão direito do mouse, eu vou inserir uma média móvel aqui, ó, média móvel 21 períodos, tá? Eu vou colocar uma cor também nela. Eu posso clicar só na barra, eu posso clicar só na média. E só clicando na média, eu já vou ter uma coloração dela, clicando ali na cor. Perfeito, então eu tenho uma movimentação. Agora vamos dar uma olhada superficial sobre esses gráficos, tá? Eu vou reduzir o tamanho do gráfico para nós olharmos um contexto geral. Tá? Uma dica, sempre eu vou falar essa dica. Contexto geral, que tem um trader profissional muito bom que ensina também, e ele dá essa dica. Você tem que olhar a visão de selva, parece uma selva aqui, ó, visão de mata, esse verdinho aqui, tá? Eu vou diminuir mais ainda, ó, tá? Então, o que eu tô vendo aqui? Nós vamos ver o seguinte, eu tenho um gráfico. Ele tem o movimento dele de alta e de baixa, tem o movimento dele de lateralização e tenho aqui o tamanho das barras. Pode ver que as barras de quantidade aqui em cima nesse gráfico de representação de barras colorido verde e vermelho, elas são praticamente aqui, olha, nas barras de volume, tá? Eu vou colocar aqui só para ver se fica bem do mesmo tamanho. Aqui ela tá colocando o volume em milhões de negócios, olha. Ó. Tá vendo só aqui? O tamanho da movimentação dele. Vou colocar aqui, vou clicar com o botão direito na barra
lateral aqui a propriedade do volume, do preço, tá? Da escala de preço para o volume financeiro. Eu vou clicar aqui e deixar abrir. Grade tá 5, eu vou colocar 3. Porque quando eu coloco 5, ela não me dá uma posição de metade do tamanho da barra. Então eu vou colocar uma cor mais escura. Vou colocar preto, para ver o que acontece aqui com preto. Ok. Olha, ela colocou o meio termo aqui, ó. Pode ver, ó. 2.469. Então a metade aqui, ela representa mais ou menos para baixo e para cima. Só que vocês concordam que nós não vamos ficar olhando para esses números que estão aqui. Nós vamos olhar para a representação. Então vamos nos atentar para isso. Eu estou explicando em relação à barra de preço, aqui, ó, na barra de cima, a quantidade. Eu vou botão direito em cima de 60. Ó, barra, propriedade da tabela de preço, da volume e quantidade, tá? Então vamos lá. Seção, propriedade, grade. Vou colocar 3 também, tá? Grade horizontal. Vou colocar uma grade horizontal e a cor dela eu vou colocar. Já tá cinza, né? Vou deixar esse cinza aí, bora ver o que acontece. Ó, ele marcou lá a metade. Faltou marcar ali na caixa para ela demarcar também a metade aqui, ó. Ó, faltou marcar aqui grade horizontal, ó. Já tá 3 aqui, só que vai aparecer preto lá, ó. Pronto. Então esse valor de 2.469 aí é a metade dessas barras aí. Metade porque tá do máximo até ao zero, né? Então metade tá dando 2 milhões. Então eu particularmente eu uso mais esse convencional aqui de cima, que é o volume em quantidade. E a gente está percebendo assim que não tem uma divergência. Pode olhar todas as barras, sobe, desce, sobe, sobe, mais alta, mais baixa, mais alta, desce, mais alta, desce. Congestionou aqui, aí barras altas, tudo praticamente iguais, na mesma proporção do gráfico de cima para o gráfico de baixo, tá? Então, como nós estamos vendo essa proporção, depois a gente pode até estudar, ó, a maior barra também, tá? Então, a gente pode até estudar, porque se fosse assim, olha, muita quantidade, pouco valor, aí já mudava o gráfico, tá? Já mudaria o gráfico. Então, já seria uma relação diferenciada aí para íamos ter que usar a quantidade e o financeiro, tá bom? Uma outra posição em relação ao tipo do gráfico, desses dois gráficos aqui, se você for pegar a movimentação de quantidade, eu uso quantidade, que é a mais usada, mais padrão, tá? Eu uso o padrão. Então, vamos lá em configuração. A configuração, ok, configuração, ferramentas, configuração no painel de controle aqui, geral, vamos ver se está em geral, ou se está em gráfico, deixa eu ver aqui, indicadores, gráficos não, geral, aqui, ó, indicadores, no caso, volume e quantidade, olha, tá? Então tá marcado volume e quantidade. Se você for usar volume e quantidade, você marca aqui, tá? Em geral, aqui na aba geral, e marca quantidade, aí dá OK e volta para a tela, qualquer uma das duas telas, ou o dólar, ou no caso o mini índice, qualquer uma das duas vai funcionar da mesma forma, tá certo? Então, como eu marquei lá a quantidade, eu vou deixar a quantidade e vou aqui retirar o volume financeiro. Vamos falar mais
porque vai ser a mesma conversa, tá? A mesma análise, porque é o mesmo tamanho de barra, certo? Então vamos diminuir aqui, tá? Aqui eu tenho a média e tenho aqui a linha que demarca para mim. Essa linha aqui, já que eu coloquei a média azul, eu vou colocar a linha vermelha, tá? Só para diferenciar aqui, para nós termos o visual. Eu gosto de ter assim o visual, entendeu? O visual é importante. Você olhar, tá quase na metade, tá na metade, 50%, tá acima de 50%. Olha essa barra aqui, ó. Se eu colocar ela vermelha, tá? Olha o que vai acontecer. Ela fica vermelha, que fica diferente da azul. Você tem um visual melhor. Então eu tenho aqui uma média de 21, que está me dando um visual aqui em relação a esse volume dessas barras. E eu preparei o volume todo para nós acompanharmos o gráfico. Um segundo ponto que nós vamos olhar em relação à parte de volume será a VWAP, tá? A VWAP, ela é o volume ponderado de preço, tá? A média ponderada do preço do volume, tá bom? Então esse volume ele também é um demarcador, lógico, volume, tá? Ponderado ainda, ele é ponderado. Vou dar uma ideia mais ou menos do que como seria o ponderado dentro de um conjunto de números, tá? O total de números 10, de 1 a 10, tá? Então você vai somar esses números e você vai dividir pelo número de números. Exemplo, a soma deu 1 mais 10, 11, 5 dá 55. Tá bom? A soma deu 55 dividido por 10. A média é 5,5. Certo? Então, se fizer a soma, vê quanto deu, divide pelo número de números que tem. Tem 10 números e o total deu 55. Vai pegar o 55 e dividir por esse número. Isso aí você tem a média aritmética. Perfeito. Quando você tem números aleatórios, maior, menor, maior, menor, maior, 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 menor, maior, menor, o que vai acontecer? Essa média ponderada, ela vai calcular, tá? Usando o desvio e procurando qual é a maior quantidade de números de maiores valores, de uma faixa maior ou de uma faixa menor, tá? Então aí ele vai calcular o valor ponderado com base nessa maior quantidade de determinada faixa e a base a menor quantidade de uma determinada ou de outras determinadas faixas. É uma ideia bem básica. Nós não vamos entrar em fórmula aqui, tá? Porque a fórmula já foi feita. Então, se nós quisermos procurar a fórmula de volume ponderado, a gente vai pegar, dar uma pesquisadinha, procurar a fórmula, mas você não vai usar a fórmula aqui. Você vai usar a representação gráfica já calculada. Como ele representa esse valor ponderado? O valor ponderado, como é que é representado em relação a esses candles que eu tenho no gráfico do mini índice? Bom, o valor ponderado eu posso usar a média, a VWAP, tá? Tá dito o valor ponderado médio do preço, tá? Do preço, tá? Aqui nós estamos usando o valor de quantidade, então tá certo. Vamos analisar aqui, vamos analisar um dia aqui, vamos voltar, certo? E olha só os gráficos estão legais, para analisar o volume. Então eu escolhi aqui qualquer um, eu vou voltando até chegar mais ou menos no dia, tá? Então vamos chegar aqui, pronto, chegamos aqui. O que aconteceu no dia 28 de outubro? O volume estava na média, tá? Abaixo do nível médio da quantidade aqui, ó, desse número vermelhinho aqui, tá? Essa barra vermelha, já estou olhando aqui a representação, já está abaixo. Começou nessa posição, ele veio de um enfraquecimento do volume, tá? Nessa faixa aqui. Vou fazer isso com o pincel porque é o gráfico parado, tá certo?
Aí eu vou até fazer um print da tela. Aí esse print das telas eu vou começar agora a colocar na aula. Por exemplo, eu vou fazer um print aqui. Deixa eu só ver como é que está determinado o tamanho disso aqui. Eu vou colocar aqui para gravar. Não, vou fazer o seguinte, eu vou gravar a tela toda. Pronto. Não tem tela toda mais. Acabou-se. Então, resumindo, eu vou fazer logo um print. Essa vai ser a tela que nós vamos conversar agora. Então, o que acontece? Ele vem de uma movimentação, vou fazer com azul, tá? Seta, ok. Ele vem de uma movimentação baixa de volume, aqui. Aqui, no final do dia anterior, ele tem essa última subida que demonstra que ele poderia iniciar uma alta de preço. Como é que nós sabemos que, teoricamente, isso não vai acontecer? Pode olhar. Sem olhar para trás. Tá? Vamos até olhar para trás. Vou fechar aqui. Vamos só dar uma olhadinha para trás para ver qual era o histórico. Qual era o histórico daqui, ó. Ó, ele veio de uma praticamente reversão. Ele teve aqui uma tendência de alta. Aí ele cai numa reversão. Porque o dia vai começar com uma baixa de volume, mesmo demonstrando aqui uma possibilidade de alta de preço. Aí eu vim olhar, só um minutinho, eu vim olhar qual era a pendência, qual era a tendência que eu tive no dia anterior. Foi uma mega tendência de alta, tá? Aqui, e depois uma mega tendência de baixa até o final do dia, por volta de 16h30. Tá? Então, o que acontece quando nós vamos olhar o próximo gráfico? Porque todo o movimento do gráfico e o fluxo é baseado num contexto. Aí se eu for olhar, terminou o dia, amanhã ele vai amanhecer subindo. Não vai. Por quê? Porque ele já veio de uma tendência e poderia até realmente entrar numa segunda tendência. Mas como é que ele vai fazer isso se eu tenho esta média bem aqui? Esta média de 200 períodos, numa posição praticamente horizontalizada, demonstrando uma força que ela vai, ó, gerando resistência aqui. Nós já estudamos sobre resistência. Então, o que acontece? Ela forma essa resistência aqui, ó. Tá? Essa resistência aqui, ela vai se seguir praticamente pelo que eu estou vendo aqui, ó, já diz 14h20 o dia todo. Só um minutinho, pessoal. Bom, pessoal, desculpa pelo tempo. Continuando o assunto, então nós verificamos o final de um dia e qual foi o motivo por gerar essa resistência aqui em cima no início do nosso dia. Então, eu já mostrei que dentro de uma análise técnica para o dia anterior, eu vou olhar o contexto, o que aconteceu, como terminou o dia e qual é a probabilidade, aonde estão as médias e o que pode acontecer com isso. Tá certo? Inclusive, aproveitando aqui em relação à resistência, tá? Nós colocamos assim: a resistência, ela aqui sempre vai ser por região, tá? Uma região, a região do número do preço de 108.800, a região do 107.800, entendeu? Então essa região é a região que eu tenho uma resistência. Essa resistência também, olha só quem eu tenho aqui. Eu tenho uma outra média aqui, ó. A outra média é a média de 400. Então esse dia vai ser um dia de forte pressão vendedora aqui nessa região.
Então, se os compradores quiserem passar, eles vão ter que lutar bastante para conseguir ultrapassar esse ponto. Aqui o que pareceu, né? A gente já está fazendo uma análise, apareceu meio difícil, sempre vai quebrar aqui, tá certo? Então, isso vai acontecer o quê? Vai gerar o quê? Qual situação? Então, eu tenho em cima as duas médias, né? A MMA 400 e a MMA 200. Como fica o nosso volume nessa hora aqui? Devido a essa pressão, o volume é forte, tá? Eu vou voltar aqui com o pincel vermelho, tá? O volume, ele é um volume forte, com uma tendência de baixa, tá? Essa tendência de baixa, ela não é uma forte tendência, vamos considerar uma tendência aqui de 35%, como se fosse aqui, ó, mais potente ainda, uma tendência de 40%, se fosse assim, uma tendência de 45%. Vamos colocar assim, é mais assim, olhando o gráfico. Você vai olhar mais ou menos qual é o nível de inclinação lá, o declive está quanto? Ele está forte, ele está médio, ele está horizontalizado, ele é horizontal, ele é uma reta horizontal, ele está com declive, ele está com um acentuado declive. Acentuado declive é muito bom, tá? É excelente. Então, nós vamos olhar volume alto no começo do dia, tá certo? Olha só, permaneceu a baixa durante o dia todo, devido à pressão vendedora em cima, causada por duas médias. É uma análise de contexto. Você pode ter uma análise preço, de movimentação de preço, você pode ter uma análise de documentário, de notícia. A nossa aqui, nós estamos baseados em vetores, nós estamos baseados em força, nós estamos baseados em médias que forçam esses preços para baixo. Em resumo, toda vez que tiver uma resistência, tá aqui, ó, resistência, os preços eles tendem a bater e cair, bater e cair. Quando eu tenho bem fortemente uma resistência, vou colocar no topo desse, com duas médias fortes, é melhor ainda. Você fica praticamente garantido que se ultrapassar é porque foi muita força compradora. Então você vai ter, de repente, até um topo bom, se ele conseguir ultrapassar. Ele bate, demora, tá certo? Então aqui o volume, devido a essas forças, ele ficou forte, ó. Ele se manteve acima da média, né? Olha só, a maior parte do tempo, poucas vezes. Quando ele começa a ter uma tendência de baixa, vamos colocar aqui um gráfico lilás. Quando ele começa a ter uma tendência de baixa aqui assim, ó, ele caiu aqui, aí ele subiu aqui, olha só, vou fazer com a reta que fica melhor. Aí ele caiu aqui, ó, aí ele caiu aqui, ele caiu bem aqui, praticamente aqui ele ficou estável, olha só. Dentro da representação gráfica, olha só aqui, a posição aqui nessa região baixista, tá? Ele está demonstrando o quê? Ele vai demonstrar candles que podem gerar uma reversão dessa baixa de preço, aumentar aqui a alta dos preços, o que aconteceu. Tá? Inclusive, aqui também nós podemos demarcar as barras, tá? Por exemplo, aqui, ó. Aqui eu tenho uma barra que ela está contida dentro dessa barra verde, a barra amarela, tá? Aqui eu tenho aqui, ó, um engolfo grande, essa barra vermelha. Ela me representa, essa barra vermelha aqui, uma força de baixa.
tá? A verde já é um sinal, tá? Para mim, ele já foi feito numa programação. Quando aparece uma barra verde numa baixa, é um sinal de baixa para mim, tá? Ele já me dá uma posição de baixa. Foi calculado que a tentativa de subida aqui e depois a perda da mínima me gera uma barra forte de sinal que vai gerar uma baixa para mim. Vai me gerar aqui a partir da metade dessa barra aqui, ó, daqui, ó, dessa vermelha aqui, ó, bem aqui, ó, tá errado aqui, bem aqui, ó, eu já consigo, mas o certo seria bem aqui embaixo, ó, tá? Ó, mas é pouco valor. Ele fez o pullback e voltou, mas tem negócio, né? Se a gente for ver quanto custa isso daí, ou se quiser arriscar, por exemplo, quem arrisca mais. Aqui teve uma queda, ó, vou achar de novo, fazer de novo. Aqui, ó, vou mostrar aqui a queda, que ele deu a queda, você vai ficar só assistindo. Ele foi até embaixo. Aí depois ele faz o que? Ele sobe. Quando ele sobe, ele faz o pullback na média de 21. Tá aqui a média vermelha, aqui a média de 21. A MMA 21. E logo em seguida ele desce. Aí se você logo em seguida já comprar, fazer aqui a venda aqui, ó, você ganha no pullback, tá? Logo em seguida tem outro pullback. Se você for mais conservador, o que você faria? Ah, perfeito, eu vou esperar, tá? Não sei o que vai acontecer, ele vem, desce, você tá olhando, aí ele sobe. Toda vez vai ser isso, tá? Acontece exatamente isso aqui. Aí você espera, quando ele dá o fundo que ele gera, aí ele vai fazer o que? Ele vai subir. Ele faz o pullback, ó. Ele fez o pullback até na VWAP aqui. Fez o pullback na VWAP. A VWAP aqui, ela está segurando o preço também. Ela está servindo aqui de mais uma resistência do preço que está vindo de baixo, que está subindo. Tá? A alta do preço está batendo aqui. Tá? Então, o que aconteceu? Ela deu essa descida, ó, fez um movimento. A baixa do preço, gerou um fundo e tenta subir. Quando ele não consegue, aí é que tá, ó, vai ser tão curto esse movimento que teoricamente, olha, ele viria até aqui. Deixa eu colocar uma setinha aqui para ficar bacana. Teoricamente, ele viria até aqui, ó. Tá? Tecnicamente, onde você faria uma compra? Aqui, ó, uma venda no caso. Faria uma venda aqui. Você vai ganhar essa ponta aqui, tá? Se for um movimento seguro, até na metade aqui você pode entrar, correndo o risco. Qual é o risco? O risco é não completar, não passar o fundo, porque o que completa o pivô de baixa é justamente esse, é uma movimentação de baixa de preço, uma tentativa de reversão para uma alta de preços, não consegue, respira, não consegue, cai o preço novamente. Quando ele perde o fundo, nessa hora você compra. Só que nessa hora foi interrompido aqui, ó. Tá? Aí você já sente o movimento nessa hora aqui. Já pode dar uma olhada no movimento. Nós temos aqui uma movimentação forte de volume, tá? Nós temos uma movimentação forte de volume, tá aqui o volume, bem forte, mas no entanto a perna, que é a primeira perna aqui de descida, tá? O primeiro movimento da onda foi curto, foi praticamente curto, tá? Você poderia contar até aqui, você conta do jeito que você, ó, desceu aqui, veio aqui, tá? E subiu, ó. Primeiro movimento teoricamente aqui, né? Então, a opção ou comprar aqui na barra, que é uma barra de sinal, comprar no pullback, tá? Ou aguardar e esperar uma oportunidade de negócio. A oportunidade de negócio, ela surgiu aqui no segundo momento, já por volta de 11h30. Todo o tempo, e que nós vamos olhar no volume. O volume está alto, tá? O volume aqui, ó, ele se mantém cada vez aí.
Cadê o quadrado? Tá aqui o quadrado. O volume ele se mantém uma proporção alta aqui, ó. Tá? Ele só vai diminuir aqui, ó. Então, até o nosso horário de meio-dia, nós temos volume totalmente forte. Mas o que que nós temos aqui? Nós temos aqui ó, uma leve ponta vendedora, uma tendência, tá? Aqui a nossa 21 que direciona a tendência, ela está levemente vendedora. Olha só a tendência de subida aqui, ela sobe vermelha, ela sobe contra a tendência. Então o que está acontecendo aqui, ó? Nessa hora aqui o gráfico sobe, mas o volume cai aqui, ó. Tá? Aí o volume cai. Toda vez que acontecer isso, o volume vai dar uma queda. Ele sobe, aumenta a força, subiu. Depois ele cai. Então, se nós pensássemos que o volume ele ia continuar aqui, ó, subir, cadê aqui? Não é nada disso também. É uma seta. Se nós pensássemos, entrou em recuperação aqui, acumulou na fase do mercado, e agora ele vai entrar numa fase de compra, tá? Então não aconteceu isso. Por que não vai acontecer isso? A vida nosso vetor aqui de força das duas médias. Então a tendência do mercado é enfraquecer o volume, baixar os preços. Na hora que ele chega na metade do mercado aqui, ele chega na 21, que ele se torna uma região de possibilidade de venda, eu espero um pullback. Tá? Então vamos aumentar aqui, ó. Cadê aqui? Eu aumento aqui, ó. Ele faz o pullback e eu posso fazer a minha operação de venda. Então, como é que é o pullback aqui? Ele vem, tá? O volume tá sempre forte aqui, ó. O volume tá forte. O volume, a gente vai sempre perceber ele de acordo com a força do movimento do dia, né? No caso. Quando ele começa a querer subir, o volume sobe. Quando ele começa a querer descer, o volume desce. Quando ele se prepara para fazer um pullback, o volume começa a querer subir, ó. Reflete um volume querendo subir. Ó, aqui, ó, essa indecisão aqui reflete um valor querendo subir, um volume querendo subir. A primeira barra, ele quer subir. É uma situação perigosa? Mas só que o movimento é vendedor. Olha a posição da média 21 que ele me dá aqui, ó. Ele me dá uma hora de posição compradora aqui, ó. Tá certo? Então eu vou tomar cuidado com isso. O que acontece? Vou desenhar o pullback. O pullback vem, ó. Aí ele vem numa queda, vou fazer desde lá de cima. Ele vem numa queda. A queda vem e depois ele corrige aqui, ó, subindo, tenta subir. Não sei até onde ele está indo aqui. Vou colocar até aqui, tá? Ele vai nessa subida e logo em seguida, tá? Ele seria o local de compra. Aqui, ó. Ele perde o fundo aqui, tá? E quando ele perde o fundo, ele faz aqui o desenho, ó. Tá? Aí vai ser posição vendedora. Aí essa aqui é o melhor negócio que tem no momento, é esse aqui. Embaixo aqui. Então, até agora foi o melhor negócio que teve. Tá? Essa movimentação anterior que ocorreu aqui, se você for fazer, o que está acontecendo aqui? Eu tenho uma movimentação de baixa, tá? Vou fazer de vermelho essa movimentação de baixa, onde ela vem descendo, né? Ela vem descendo lá, tá aqui, ó. Ela vem descendo, tá? Aí depois ela resolve fazer uma subida, o preço começa a aumentar, tá? Aí ela não consegue, o preço cai. O preço cai. Aí ela forma um fundo mais alto que o fundo anterior. Tá? Então está se formando um pivô de alta. O movimento vai reverter. Esse movimento vai voltar a ser comprador. Aí o que eu preciso para confirmar isso? Eu preciso
que o preço ultrapasse esse topo aqui, tá? Deixa eu voltar aqui e botar mais na linhazinha lá. Eu quero que ele ultrapasse esse topo aqui, ó. Topo aqui. Só vai valer essa movimentação quando o movimento ultrapassar esse topo. Então, quem vai comprar aqui no meio, abaixo dessa alteração, está se arriscando. Ele está comprando numa zona entre a média 21 e a média 50. Tá? Uma zona de recuperação do preço. Pode comprar? Pode. É risco? Sim. Tá? Porque ele desceu, aí ele sobe. Enquanto ele não ultrapassar o topo, não confirmou o pivô. Então, a área de comprador segura seria daqui até o topo, até onde ele fosse. Certo? Então, essa seria a posição correta para fazer a operação. Agora, existem outras possibilidades? Existem. Tá? Aqui, ó, ele sobe, desce, sobe. Opa, vou apagar aqui para desenhar. Tá? O que ele fez aqui? Ele desceu, tá? Aqui. Ele desce aqui, ó. Ele desce aqui. Aí depois ele sobe até aqui. Depois ele desce até aqui. Aí depois ele sobe. Tá? Aqui já formou um topozinho, certo? Tá? Se isso aqui é uma posição de topo pequena, escondida aí, desceu, tentou subir, fez um topo. Ah, mas tem uma coisa. Ele fez um topo mais alto que o topo anterior? Não, então não é pivô. Nem vai ser candidato a pivô. Pivô ele só vai reforçar como mudança de tendência se o topo que for formado ultrapassar o topo anterior e o fundo a ser formado seja mais alto que o fundo anterior. O fundo anterior foi mais alto? Foi, mas o topo foi mais alto que o anterior? Não. Depois ele ultrapassou a posição do topo, ultrapassou. Então não fica caracterizado como pivô. Pivô foi aquele que eu expliquei anteriormente aqui, ó. Ele compraria aqui em cima quando ele ultrapassasse o topo. Aí a quantidade esse lucro aí que você vai ter era pequeno, né? Então a melhor movimentação foi aqui, onde eu tenho um pivô bem curto, que me dá uma garantia de segurança com pouco gasto, um bom local de investimento, é aqui. Então, para eu ganhar até a final da perna de baixa, tá certo? Bom, analisando novamente, aqui eu tenho uma excelente posição, tá? Para compra, para venda, tá? Eu ganho aqui essa posição de venda aqui, tá? E isso vai me dar esse lucro, tá bom? Agora vamos incluir uma outra ferramenta e analisar novamente esse dia e passar para o dia seguinte, tá certo? Eu vou baixar aqui o OBV, On Balance Volume, aqui ó, On Balance Volume. Eu vou colocar ele para cima, tá? E vou diminuir um pouco aqui a altura dele, que eu não preciso de tudo isso, tá? Vou diminuir aqui os candles. Ver se tem alguma movimentação que eu possa colocar. Mexa a frequência dele, a amplitude dele, parâmetros. Excluir trades direto, não. Médias, não. Não, só mesmo isso aqui, tá? Eu vou colocar de vermelho aqui. Não vou mexer, criar. Eu vou somente deixar a posição, tá? Aqui, ó.
Aumentar aqui. Pronto. Tamanho aqui bem grande. Também tem que ver na tela, né? Tá. O que eu tenho aqui? Vamos ver desde o começo. Olha como o BV me dá uma colocação boa em relação a isso. Ele me dá o início do dia e que eu aguardei aqui o segundo pivô, né, para poder fazer um negócio, para iniciar um negócio de venda aqui. Olha como ele me dá a posição. Ele me dá uma posição como se fosse, vou colocar para cá. Ele me dá uma posição vermelho barra, ó. Ele me dá uma posição tipo numa lateralização, ó. Aí a subida que ele me dá lá, que é contra a tendência, olha aí, tá aqui, ó. Logo em seguida ele me dá essa descida aqui, desde a região aqui de trap zone aqui. Trap zone é 21,50, não é trap zone, aqui é a região acumulada, de acumulação. Desde a região de acumulação, ele mostra uma descida. Olha só, se nós formos analisar por fases do mercado, essa descida aqui, olha, esse topo que ele fez, eu sabendo que ele vai formar um topo aí, tá? Eu vou baixar mais um pouco aqui, ó, eu sabendo que ele vai fazer esse topo aqui, tá? Tô sabendo que ele tá vindo fazer esse topo aqui, ele tá subindo aqui, ó. Eu vi a subida aqui no on-balance. Tá bom. Então, o que acontece? Eu me posiciono. Quando ele forma o topo, que ele me dá o sinal do candle, e esse candle perde a mínima dele, eu me posiciono para verificar qual é a representação aqui, ó. Tá? Ele tá me dando aqui uma posição descida, ó. Desde o primeiro, desde aqui, ó. Tá? Então, o que acontece? Eu já vou me posicionar para uma posição de venda. Ao invés de eu fazer a operação nesse pivô aqui, eu já posso fazer a operação aqui, ó, nesse daqui, ó. Tá? O que aconteceu aqui? Eu tenho uma movimentação aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Tem uma movimentação bem aqui, ó, uma descida, uma subida e uma descida, tá? Eu vou desmarcar aqui, vou ampliar, olha só o que eu tenho aqui, tem pivô, ó, pequeno, mas eu tenho, e é esse mesmo que gera negócio, ó, tá? Qual é o pivô que tem aqui? Vou fazer uma barrinha aqui, vou desenhar ele de azul. Tá? Ele vem descendo, desceu, aí ele sobe, não consegue respirar e desce. Quando ele desce, eu já faço a minha venda, mas no local certo, tá? Qual é o local certo? Eu vou fazer a operação. Quando ele rompe o fundo aqui, ó. Aqui que é o local de venda, nesse ponto aqui. Esse ponto aí, tá? Na região de quem? Aqui, ó. Na região do 107,581. Tá? Na região do 107,550. Pronto. Um pouquinho mais abaixo. 107,550. Essa região aí é a região que eu vou fazer a minha venda e descer até o final. Então, a minha posição aqui de OBV, ele me dá uma representação gráfica de baixa de preço, né? Ó. Então, caso aconteça divergência, logo em seguida nós vamos ter algum negócio. Quer ver? Vamos dar uma olhada para frente. Tá? Então o preço aqui ele continua caindo, aí aqui ele vai dar a subida. Olha o que está acontecendo com o volume de barras aqui embaixo. O preço está ficando abaixo da média e abaixo da marcação
de 50% das barras, tá? Aí então, o que vai acontecer? Ó, ele deu a descida dele, ó. Aí o volume tende a subir, mais lateralizado, ó. Isso aqui, vamos fazer um desenho aqui disso aqui. O que parece isso aqui? Parece um diamante, parece, tá? A figura do diamante é mais ou menos isso aqui, ó. Tá? Eu tenho aqui uma posição de alta, uma posição de baixa e uma posição, ó. É um diamante, uma figura, parece como se fosse um diamante, tá? Então para baixo, para cima, você faz os desenhos das diagonais, das linhas de tendência, e você vai ter aqui essa posição. Como é que funciona para fazer negócio, a operação? É quando rompe. Tá? Um rompimento dela e gerou essa compra aqui, ó. Compra em região de acumulação. Tem o pessoal, nesse caso aí, devido à distância da média, vamos ver quanto é que dava. Devido a essa distância, é até bom fazer, mesmo contra a tendência. Assim, movimentos contra a tendência, eu não vou fazer movimento logo daqui, tá? Passou a 21, vai até em cima. Quanto é que dá? Olha, dá bem ponto aí, ó. Dá 2.000 pontos, né? 2.200 pontos, ó. Então não é um movimento para perder. Agora é contra a tendência. Ela bateu na 200 aqui. Então tem que administrar aqui, ó. Vendeu aqui, vendeu. A primeira chance, logo vai subindo o stop, porque isso aqui não é uma barra que sobe fácil. Não é uma barra que vai subindo fácil. A barra ela sobe e ela vai com força, dificuldade. Ela é uma barra de que tamanho? Olha só. Olha o tamanho da barra lá, verdinho. Tá? Então, olha a força aqui embaixo da barra. Tá? Na quantidade. O OBV está dizendo que é uma lateralização. Ó, uma lateralização. Ele não vai demonstrar isso que está aparecendo no gráfico. Cadê o topo daqui? Esse topo não representa a subida que deu, nem a descida. Por quê? Devido à força da 200, que está bem próximo aqui, ó. Pode fazer uma negociação? É alto, arriscado? É arriscado. Mas dá para fazer. Vai dar análise do risco de cada um. Tá? Eu olhando um OBV aqui, numa lateralização dessa, olha, por exemplo, aqui o topo anterior. Tá? O topo anterior, tá? Aqui, ó. Vou traçar aqui uma linha desse topo. Ó. Tracei aqui uma linha desse topo. Tá? Eu tenho o meu topo, ele quase ultrapassa lá a preta. Ele fez aqui um breakout, uma saída aqui, ó, para cima, mas ele foi e voltou. Tá? Isso aqui é perigoso, a gente pensa que vai subir, ele volta e pega e traz descendo, ó. Ele foi de novo para cima e traz descendo. Quem pensa que ele vai continuar subindo, acumulando para chegar em posição compradora, se engana, né? Se engana não, porque tá vendo o cara claramente aqui a 400 aqui, ó. Então não tem como a gente se enganar, né? Querer fazer aqui, ó, precisa ter força para fazer isso. Para ultrapassar uma média de 400 dessa, é bater, voltar, fazer um pullback, bater, voltar, fazer um pullback, e depois bater e cortar ela para subir com força. E o candle tem que nascer perto dela. Nascer longe, igual esse azulzão aqui, até chegar lá já perdeu a força. Tá? Então a gente tem que olhar OBV, tá? Em relação à posição do gráfico. Ela subiu tanto, mas a representação gráfica aqui embaixo não está justificando. Agora olhar o topo anterior, ele subiu menos aqui o tamanho, ó, bem menos, e olha a representação gráfica dele subindo, e olha a descida dele. Essa descida nós tivemos negócio, né? Nós tivemos venda aqui, tá?
Então, essas posições são as posições que nós devemos observar em relação a volume dentro do contexto. É isso. Aqui, vamos fazer uma outra análise. No dia seguinte, ele vem aqui de uma baixa de preço, tá? A média, ela está vindo em direção também aqui ao nosso movimento, tá? As duas, elas estão separando aqui, e no começo elas estavam juntas aqui, ó. Elas cruzaram aqui, no começo do dia. No dia seguinte, ó, elas estão separando, então vai tender a perder a força, mas olha o que acontece. Separando, 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 ela está fazendo a pressão aqui, ó. Qual é a pressão? Qual é a tendência desse dia aqui? A tendência desse dia claramente, deixa eu colocar aqui. A tendência desse dia claramente é vendedora, né? A tendência é vendedora mais forte do que a do dia anterior, ó. A 200 está definindo isso. E vai definir também isso. É esse movimento que ele está fazendo de cunha. Vou diminuir bem o gráfico para a gente olhar isso aqui. Olha como é que terminou o dia. Então, como é que nós vamos descobrir como é feito esse movimento? Então, perfeito. Eu tenho assim, uma técnica, tá, de olhar isso daí. Vocês vão concordar comigo. E depois, quando vocês forem olhar no gráfico, vocês vão fazer o comparativo sempre. Então, vamos tentar criar uma situação nós não sabemos o que vai acontecer aqui. Mas nós sabemos que existe aqui cadê aqui? Eu passar para cá. Vai ficar bem em cima do meu negócio aqui. Eu vou passar para cá o pincel. Tá. Beleza. Eu não vou falar de região de preço, que senão o pincel vai atrapalhar ali. Deixa eu ver aqui. Não, vou passar ele para cá. Passar ele para cá aqui. Pronto. Quero mostrar bem o gráfico. Nós não sabemos aqui, ó, vou desenhar aqui fechando, o que vai acontecer com o gráfico. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o início da manhã subindo, ele forma um topo. Ver se eu consigo apagar isso aqui. Pronto. Tá, é isso aqui que nós temos. Nós temos aqui uma queda de preço. Ó, tem uma queda de preço aqui. Tá? Não esquecendo que eu tenho também, pro amanhecendo o dia aqui, 9 da manhã, eu tenho aqui uma tendência aqui, ó, da minha média de 200, e eu tenho isso aqui, tá? Então eu tenho essa posição, não sei o que vai acontecer aqui, nessa região branca. Essa é a visão que nós temos que olhar o gráfico e imaginar o que vai acontecer nessa posição aí, tá? Agora, olhando o gráfico, tá? Nós vamos tirar aqui, cadê? Olhando o gráfico, olha só, nós vamos ter esse tipo de movimento, tá? O que nós podemos fazer? Tá? Vamos colocar aqui que não dá para... Quero colocar aqui, deixa eu colocar de... Não vai aparecer de preto. Vou fazer um quadrado, tá? Eu vou fazer o seguinte, não dá para sumir, ela vai ficar transparente. Ó, eu vou pintar o quadrado. Nós não sabemos o que vai acontecer nessa região, né? Aqui, ó. Não vamos saber o que vai acontecer nessa região aqui. Clica, ó. Nós não sabemos, é uma sombra para a gente, tá? Então, só para garantir, eu tenho uma posição de baixa. O que eu vou fazer nessa situação? Ele está formando um topo, formou e me deu um sinal de candle de queda de preço. Eu faço uma medição, olha, do topo que formou, que ele já começou a cair aqui, dá o primeiro candle. Nesse tempo que está formando o primeiro candle, eu tenho 5 minutos para me descobrir como vai acontecer isso. Nesse tempo
ele faz o topo e eu tenho 5 minutos do candle já formado aqui, eu vou descobrir o que ele vai me dar de posição em relação ao preço. Vou calcular aqui um Fibonacci. Deixa eu calcular aqui esse preço Fibonacci aqui, ó, que é do topo mais ou menos até aqui, ó. Tá? Se a queda for até 50%, vou colocar aqui, ó. Se a queda for 50% aqui, ó, até aqui o vermelho, eu tenho uma possibilidade de ele reverter e subir, quebrar a 200 e chegar até a 400, ou fazer isso e depois isso. Existe essa possibilidade? Existe. Então, como o gráfico vai se comportar em relação a esse assunto? Nesse caso, se você não fez uma compra nesse pullback aqui, tá? Você não fez uma compra nesse pullback, que ele sobe do dia para trás, anterior, vem até aqui, aí ele desce e depois ele sobe. Se você não comprou aqui nessa linha, aqui, se você não comprou aqui, que é o local de compra, você não vai fazer nenhum negócio aqui, nenhum negócio para baixo descendo, a não ser que tenha um pullback, tá? Vamos ver se teve um pullback, tá? Não teve pullback para baixo. Vou tirar esse quadrado de novo, que a gente já tem uma noção do que nós não temos, né? A gente vai olhar aqui, ó. Ó, desceu, 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 só desceu. Então, você não vai fazer nenhum negócio aqui. Ah, perfeito. Então, o que eu tenho agora? Vamos analisar. Eu tenho o começo do dia. Eu tenho essa posição agora aqui, ó. Aí eu tenho uma subida que eu olhei. Nossa, ele veio até aqui. Ah, tá. Beleza, eu comprei, né? Ganhei aqui do pullback até lá em cima, já tenho dinheiro no bolso. Aí eu tenho essa outra descida aqui. Ah, perfeito. Não fiz nada, só fiz aquela compra lá. Essa compra aqui, ó. Só comprei aqui, ó. No pullback. No rompimento desse topo. Comprei até aqui, até no topo aqui, ó. Comprei até aqui. Eu ganhei esse pedacinho aqui, beleza. Então eu não fiz nada aqui era dia anterior, para baixo. Em cima eu comprei no pullback certinho e para baixo eu não fiz nada. Então eu tenho essa posição aqui. Eu já consigo descobrir qual é a possibilidade do mercado. Nessa hora agora aqui, vai tirar aqui. Eu vou lembrar que eu tenho em cima uma média de 200 que está vindo aqui, ó. Aqui eu já sabia que tinha uma média de 200. Aí quando ela vai, que eu descubro, ela vai até o final, ó. Embaixo eu tenho uma resistência, tá? Embaixo eu tenho uma resistência. Nesse fundo aqui eu traço uma reta, ó. Aí eu descubro que eu tenho essa figura aqui, ó. O que acontece? Acontece o seguinte, olha só, eu começo a desconfiar, porque você não tem certeza que você tem. Eu vou colocar aqui uma linha de suporte, uma linha verde embaixo aqui, ó, tá? Olha só a minha linha verde de suporte, tá? E agora a minha linha de verde foi embora, eu não tenho essa posição aqui, ainda é 10h30 da manhã, 10h30 é aqui, nesse segundo fundo aqui, onde está o mouse, aqui no 10h30, nesse candle aqui. Aí eu verifico a força do candle, do volume, tá? O que vai acontecer? O volume vinha abaixo, subindo. Olha só o que está acontecendo aqui, ele está caindo, o volume está subindo, ele está caindo. Mas é porque o volume está se preparando para ele cair, tipo, respirando, tá aumentando, o volume está cheio. Aí ele cai até aqui o fundo, e agora que ele vai gastar o volume subindo, tá?
Ó, aí depois ele desce o volume, descendo aqui. Perfeito. Então eu já tenho como descobrir qual é a figura que ele vai fazer. Eu vou fazer essa figura de fúcsia. Tá? Aí eu descubro, ó, desde o topo de cima, ele desce aqui, ó, faz direto, faz reto assim. Você não sabe se vai ter topo, se vai ter fundo. Olha só. Posso melhorar até essa linha aqui, ó. Posso melhorar até essa linha aqui. Que ela encoste aqui, ó, nesse topo. Esse topo eu sei que existe já, tá? Ó. Se eu for traçar uma linha em relação a esse topo, olha só, uma linha, eu tava traçando aqui uma semi. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Voltar para o lugar que ele não vá. Eu vou traçar uma linha desse topo passando por essa daqui, ó. Aqui eu sei. Olha só, a linha tá passando aqui. Por que eu fiz isso? Porque eu sei que eu tenho uma média de 200 aqui em cima. E o preço está batendo nela e caindo. Se eu tenho esse fundo aqui, aí eu já consigo descobrir, só nesse movimento, ele subiu e desceu e permaneceu aqui, opa, ele já vai fazer uma wedge. Pode ser que seja uma wedge. Tá? Então nessa hora aí que ele faz essa wedge, o que eu tenho que fazer? Ou eu faço o negócio aqui, nessas posições de descida aqui no caso, né? Aqui, ó. Essa daqui, mas já é 15h45, 15 horas, 16h30, tá? Ó, nessas posições aqui que dá para fazer o negócio, tá? É isso, essas três aí. Aqui no meio, ó, eu não vou fazer, por quê? Porque olha como é que tá o volume aqui. O volume tá totalmente aqui, ó. Volume devido a essa queda aí, ó. Tá? Eu não vou fazer. A movimentação que eu tenho aqui são realmente nessas pontas de venda somente. Tá bom? Pessoal, então sempre é isso. Olhar o volume em relação ao contexto, em relação às médias e em relação a onde eu tenho um vetor de força. Volume subindo, a movimentação vai ser de formação de um topo e o volume descendo. Aqui, como aconteceu, ele perdeu a força, o volume perde a força, os candles perdem a força e caem, tá? Formando topos e fundos descendentes. Tá? Quando o volume ele tenta respirar, olha só, aqui no meio, olha só aqui, ó. Aqui ele tenta fazer o fundo dele, fundo não, topo, mas olha o que ele faz aqui. Olha o que ele faz aqui. O volume ainda nem está preparado, não tá nem subiu. Então não vai ter uma movimentação para ultrapassar as médias, né? Para formar um topo mais alto. Então isso aqui me dá a posição desse volume para o gráfico. Entenderam? Qualquer dúvida pode escrever, fazer a pergunta que eu vou responder. Tá bom? Então hoje nessa aula nós vamos ficar por aqui. Até a próxima.